Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um curso em Save, então. Desejo aí uma boa tarde a todos. E este curso, cujo tema é análise de gastos e também política de gastos em empresas, né? Mas antes de falar sobre política de gastos, falaremos sobre análise de gastos, porque uma coisa leva a outra, como vocês irão ver, tá? Então, já para irmos direto ao ponto, vamos falar sobre análise de gastos, tá, pessoal? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deve estar sendo compartilhada neste momento, né? E nosso bom e velho Excel, né? Beleza, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Mas, pessoal, quando a gente fala de gasto, tem uma coisa que é interessante, tá? E a gente precisa entender o que é gasto. Porque gasto, pessoal, é mais ou menos, assim, de uma forma fácil de vocês entenderem. Eu tô de luvas aqui, porque tá frio nesse momento aqui em Porto Alegre, tá? Então, só para explicar também. Mas gasto, pessoal, quando a gente fala de gasto, de uma forma bem simples, gasta tudo aquilo que vai sair dinheiro do bolso, tá? Basicamente, tá? Assim, tudo aquilo que vai, de alguma forma, tirar algum valor da gente, tá? Não precisa ser necessariamente dinheiro, mas é o que vai tirar algum valor da gente. Vai afetar de forma negativa, de alguma forma, o nosso patrimônio, o nosso bolso, né? De uma forma fácil, é isso. A questão é que existem tipos diferentes de gastos, tá? E isso é uma coisa interessante para a gente entender. Quando a gente fala de gasto, pessoal, aqui gastos, acredito que vocês estejam vendo, né? A gente precisa tratar isso da maneira certa dentro do vocabulário brasileiro, tá? Brasileiro não, do vocabulário financeiro, tá? Então, pessoal, o gasto, obviamente, ele pode ser toda despesa, tá? Que você tem. Ou seja, os gastos que você faz, ou seja, digamos, seriam aqueles saídas, no caso de dinheiro, ou perdas de valor, né, monetário do seu bolso, do seu patrimônio, relativo àquelas contas de manutenção do negócio, ou contas de gestão do negócio, contas de administração do negócio, são contas mais voltadas realmente à estrutura da empresa. Isso é uma despesa. E uma despesa é um gasto, tá bom? Um gasto também pode ser um custo, pessoal, que tem uma natureza diferente da despesa. O custo, eu vou escrever aqui, ó, manutenção do negócio. Manutenção, gestão e administração do negócio, tá? Deixa eu tirar aqui essas bordinhas aqui, né? Aí. Isso é uma despesa. Custo, pessoal, é tudo aquilo que você gasta dinheiro, utiliza dinheiro em prol da produção ou entrega do produto e serviço da sua empresa. Então, perceba que, enquanto aqui é algo mais escritório, administração, aqui é algo mais fábrica, produção, tá? Então, aqui em custo, escrever produção e contas relativas à entrega do produto ou serviço, tá? Serviço. Botar produção. Pode ser produção, precisa entender que serviço também está aqui dentro, né? Então, esses dois aqui são super importantes, obviamente, tá? Vai entrar um outro tipo de gasto também, pessoal. Um outro tipo de gasto, por exemplo, que é investimento. Esses dois aqui fazem parte do DRE. Esse aqui não faz parte do DRE, mas ainda sai dinheiro do seu bolso. Tá? Ainda sai dinheiro do seu bolso. Então, ele é um gasto. Tá? Então, o investimento, basicamente, é tudo aquilo que você compra, tudo aquilo que você, digamos, faz um certo tipo de aporte em prol de algum benefício na sua operação ou então um retorno futuro. Você gasta dinheiro para ter algum tipo de retorno maior lá na frente. Isso é um investimento. Então, o investimento ele pode ser nos chamados ativos fixos da empresa. Por exemplo, digamos que eu sou uma fábrica de papelão. Eu fabrico papelão. Eu vou lá e compro uma máquina. No momento que eu compro uma máquina, é para beneficiar de alguma forma a minha produção. E o benefício que eu vou ter na minha produção é, digamos, um retorno que eu vejo que vai ser maior do que aquele gasto que eu estou fazendo. Então, isso é um investimento. Pode ser na minha operação, pode ser um investimento em aquisição de outros negócios.
Então, a minha empresa foi lá e comprou uma outra empresa, visando que aquela empresa, daqui a pouco, tem a sinergia e pode me gerar rendimentos no futuro. Isso é um investimento. Mas entenda, eu gastei dinheiro. Se eu gastei dinheiro, é um gasto. Então, investimento também é um gasto. Então, aqui, investimento, eu poderia colocar ativos fixos, né? Que você compra para favorecer a favorecer algum tipo de atividade comercial, pode ser também. Daqui a pouco você compra um veículo para favorecer o deslocamento da equipe de vendas. Pode ser, né? Pode ser. Então, pode ser em ativos fixos, né? Pode ser, o que é ativos fixos? Eu vou utilizar o vocabulário de CAPEX, tá? Pode ser, daqui a pouco, aquisição de empresas, ou projetos, e qualquer coisa. Não, qualquer coisa não, é muito generalizado, né? Mas em projetos poderia ser outro, eu boto assim, outros itens que visem rentabilidade e ganho futuro, tá? Então, esses são os investimentos, tá? Beleza? Outro tipo de gasto, então, tudo isso aqui é gasto, certo? Tudo isso aqui é gasto. Outro tipo de gasto, pessoal, que existe são perdas que você tem. Então, por exemplo, se você tem lá no seu estoque, tá? Alimentos. E aí você, digamos que tem alguma inundação na sua empresa e você perde boa parte do seu estoque de alimentos. Porque aí você vai ter que jogar fora, né? Isso é uma perda, pessoal. Isso é uma perda, tá? Então você perdeu simplesmente e isso é um tipo de gasto na sua empresa. Então, por exemplo, lá no seu DRE, você lança uma perda. Você lança essa perda. É, entre aspas, um gasto um pouco diferente, mas é um gasto que você tem. Tá? Então, essas perdas, talvez pode ser obsolescência, vencimento de produtos, você perdeu esse estoque. Poderia ser outros tipos de perda, por exemplo, você perdeu, sei lá, algum material da sua empresa em algum lugar. Bom, você tem que registrar aquela perda. Aquela perda vai entrar como um gasto dentro dos seus resultados. Isso é uma perda também, tá? E é importante, pessoal, uma coisa importante, tá? Muita empresa não lança perdas, tá? No seu DRE, e tem que ser lançado. Você tem que ter um entendimento de que você teve uma perda, exatamente uma perda, um gasto, entre aspas, dentro do seu patrimônio, uma perda de patrimônio. Então, eu sei que muita empresa não lança, às vezes tem empresas que faz somente a nível caixa, e eu perdi, sei lá, eu perdi um estoque. Aí não tem nada no DRE avisando da perda do estoque, né? Então, assim, tem que ser lançado as perdas também. As perdas são um tipo de gasto que influencia no seu patrimônio, tá? Então, aqui, perdas pode ser obsolescência, pode ser produtos vencidos, outros tipos de outras perdas de estoque, perdas de ativos também pode ser, né? Etc. Então, você simplesmente perdeu, né? Alguma coisa. E aí tem outro que eu acho muito interessante, pessoal, que é o seguinte. Então, tudo isso aqui é gasto, tá? Tem outro que eu acho muito interessante, que é o desperdício. Esse aqui eu acho interessante, sabe por quê, pessoal? E não é nem por questão de... não é nem por uma questão, assim, de teoria. Porque a teoria do desperdício é você, daqui a pouco, está dentro de um processo, você está dentro da produção e tem desperdício de coisas que você não necessariamente perdeu, né? Mas você desperdiçou no meio do caminho. Então, tinha uma matéria-prima que daqui a pouco você colocou errado, e assim, teve um produto ali que você não pode mais utilizar, você fez um desperdício de matéria-prima, tá? Então, você teve um desperdício de matéria-prima. Então, pode ter vários tipos de desperdício na sua empresa. Só que eu sou um cara, pessoal, que eu acho que a empresa tem que ser movida a resultado, tá? Empresa tem que ser movida a resultado, não tem nenhum problema em você ser movido a lucro e aumento de lucro. Então, por exemplo, quando a gente fala de aumento de lucro, e obviamente depois um aumento de caixa, a gente fala de aumento de vendas e falamos de manutenção ou diminuição de gastos. Então, quando a gente fala de gasto e entra na parte de desperdício, eu particularmente gosto até, inclusive, de fugir um pouco da teoria
e entender que desperdício, pessoal, e aqui é eu que estou falando, não é teoria, tá? Eu que estou falando. Para mim, desperdício, pessoal, é tudo aquilo que você gasta em algum lugar aqui que não tem utilidade para você. Não tem nenhuma utilidade para você. Ou então não está sendo útil para você. Exemplo, para mim, tá? Eu gosto de pensar que daqui a pouco, se você tem uma assinatura de revista na sua empresa e pouquíssima gente lê, é um desperdício de dinheiro para mim, tá? Eu não vou lançar como desperdício, eu vou lançar como uma despesa administrativa, né? Lá no DRE. Mas a palavra desperdício, eu gosto de ter associado a tudo aquilo que eu acho irrelevante na empresa. Tá? Gastos irrelevantes, gastos que não se justificam, custos, benefícios ruins, coisas mal utilizadas. O financeiro, mais do que qualquer outra pessoa, tem que ficar toda hora questionando esse tipo de gasto. E que nem eu falei, né? Isso é uma coisa minha. Tá? E quando eu identifico que tem uma coisa que não é legal, que pode ser tirada fora, para mim é desperdício aquilo. Então, assinaturas de software que estão sendo mal utilizados. Olha só, olha que interessante, pessoal. Para mim, inclusive, em alguns momentos, o próprio funcionário pode estar sendo um desperdício de dinheiro. Pô, se você chega e o funcionário não está fazendo nada, ou então ele é uma mão de obra totalmente ociosa, é desperdício, tá? Mas, mais uma vez, no sentido mais figurado, não teórico, tá? Então, mas eu acho interessante destacar essa palavra, porque é uma palavra que existe na teoria e eu, particularmente, gosto de trazer ela em outros ambientes para lembrar que, assim, empresas devem ser movidas a resultado. O que não está gerando resultado para a gente e a gente, daqui a pouco, não está mapeando, ou então, em nenhum momento, a gente acha que vai dar certo isso aqui. Para mim, é desperdício. Tá? Então, todo gasto, pessoal, existe um livro que fala o seguinte, você tem que entender, você sempre tem que, como é que o livro fala? Eu não lembro exatamente a palavra que ele diz, mas você tem que ser resistente a todo gasto. Por quê? Porque todo gasto vai diminuir o seu lucro. É simples. Tá? Então, você tem que ser resistente a todo gasto, porque todo gasto vai diminuir o seu caixa, vai diminuir o seu lucro. Mas resistente, você não significa que você vai ser, digamos, uma pessoa que não vai admitir nenhum gasto, né? Você necessita fazer gasto comercial, marketing, finanças, logística, impostos, precisa. Só que eu acho que você entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Você tem que ser muito resistente a todo gasto, principalmente quando esse gasto não se reflete na venda e tem pouco benefício operacional. Tá? Então, por isso que eu estou destacando aqui a palavra desperdício, porque eu tento trazer esse tipo de gasto, que não é muito interessante, até para essa palavra aqui, num sentido mais figurado na minha cabeça. Tá? Mas, enfim, na teoria, pessoal, o desperdício é tudo aquilo que daqui a pouco foi perdido. Né? Só para não se confundir com a perda ali, mas eu boto assim, matérias-primas utilizadas de forma errada, materiais usados em excesso, né? Etc. Então, tudo isso é desperdício. Oi, Felipe. Oi. Desculpa te interromper, mas eu tenho na empresa aqui que eu trabalho, eu falei esse dia sobre isso. Hoje a empresa ainda insiste em ter a conta, desperdício pequeno, mas quando você soma, dá um montante considerável. Telefone fixo. Hoje todo mundo conversa pelo WhatsApp, dificilmente a pessoa liga. Mas a empresa ainda mantém ainda os números fixos. Para mim, isso é um desperdício. Tá lá ativo, uma vez ou outra alguém liga. Mas é um desperdício porque o uso é muito pequeno em relação ao, vamos falar assim, ao mês. E aí a pessoa usa muito o WhatsApp hoje para fazer uma venda, para fazer uma compra ali, conversar, negociar. Para mim, o telefone fixo hoje, ele acaba se tornando um desperdício. Então, esse é um exemplo daqui a pouco de uma leitura que você, como financeiro, pode fazer no negócio. E aí trazer para a diretoria. Porque, assim, aí, claro, vai chegar um momento que a diretoria vai acabar tendo a palavra final. Mas, assim, quando se identifica algo assim, eu, particularmente, eu sempre tento trazer um sentimento para os sócios, para os donos, para os gerentes do negócio, de que o seguinte, todo dinheiro é importante.
Ou seja, dinheiro que, ó, esse dinheiro do telefone fixo aqui vai para o seu bolso, cara. Você está perdendo dinheiro. Então, essa ideia de desperdício eu acho interessante. Então, eu sei que às vezes o pessoal é resistente, só que aí tem todo um jogo ali de cintura, claro, do financeiro para tentar convencer. Uma coisa que eu gosto de fazer é trazer o valor, a conta, trazer um dado de não estar sendo utilizado e falar como que seria a empresa caso não tivesse isso. E aí você vai lá e traz, mas é pouco, o resultado vai dar R$ 1.000 no ano. Beleza, R$ 1.000 no ano, o que, que você consegue fazer? Sei lá, um pouco da festa de final de ano, brindes para os clientes. Então, sabe, daqui a pouco você realocar o próprio gasto que você está tendo. Ou então simplesmente falar, vamos pegar e vamos dar um bônus adicional aqui para os sócios mesmo, ou então para a equipe X, para a equipe Y. Não sei, mas assim, o importante é falar o seguinte, nós somos movidos por resultado e nós somos movidos por lucro. Eu gosto de lucro e cada real dentro do meu lucro importa. Então, se tem algo que está sendo desperdiçado, eu não quero perder dinheiro. Eu não gosto de perder dinheiro. Tá? Então, tentar muito trazer essa mensagem como financeiro. Tá? E porque assim, sabe o que acontece? Às vezes, os sócios não têm essa mentalidade. Né? E aí, às vezes é importante que... às vezes é um trabalho bem gradual, de você trazendo isso, resultado, 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 resultado. Até para as próprias pessoas da empresa. As pessoas dentro do negócio têm que dar resultado. Tá? Não deu resultado, sinto muito. O ambiente é muito competitivo para você abrir esse tipo de brecha, sabe? Então, mas enfim, aí tem todo um trabalho de convencimento financeiro, mas eu acho que a mentalidade é essa. Todo real importa, resultado, e tudo que é desperdício eu quero evitar. Diminuir o máximo possível. Tá? Mas, enfim, o fixo pode ser um exemplo. Tá? De algo, não tem um benefício claro para a gente, por mim, estaria fora. Quando já começa a entrar meio nessa mentalidade de, puxa, será que está valendo a pena? Geralmente não está valendo a pena. Tá? Geralmente não está valendo a pena. Então, nem que você interrompa o gasto, fale assim, pessoal, vamos interromper para ver se vai fazer alguma diferença. Interrompe durante 3 meses, por exemplo. Perdemos eficiência aqui? Sim. Opa, então volta. Não perdemos eficiência? Então, deixa sem. Mais dinheiro em caixa. Tá? Enfim. Beleza. Então, pessoal, só trazendo aqui esses conceitos aqui de gastos, tá? Que são coisas importantes, porque quando a gente fala de gasto, a gente fala de basicamente tudo aquilo que afeta nosso patrimônio de forma negativa. Tá bom? Deixa eu tirar aqui rapidinho só, para trazer outra planilha aqui. Essa mentalidade é uma mentalidade muito interessante, pessoal, ser movida a resultado, tá? E é uma coisa que a gente sempre precisa ficar se lembrando, assim. Às vezes a gente se esquece dessas coisas, né? Na vida pessoal é assim também. Então, quantas coisas que tem que a gente paga que a gente não usa, né? E é dinheiro no nosso bolso. Que tá saindo, né? A gente poderia estar guardando. Então, eficiência, dinheiro em caixa. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui uma tela. Ok. Aqui. Então, pessoal, gasto, mais uma vez, como eu falei para vocês, os gastos, eles são tudo aquilo que, de certa forma, afetam o nosso patrimônio de uma forma negativa. Tá? Então, vai sair dinheiro, ou então indica alguma perda, algum desperdício, enfim. Tá? Então, é importante, como o gasto ele é um indicativo muito grande assim de saída de caixa, por mais que não sejam todos que saiam caixa, mas a grande parte deles envolvem saída de caixa. Quando envolve caixa, pessoal, a gente tem que ter muita atenção, tá? Porque se você, como tem saída de caixa, a nossa empresa é movida a resultado, como eu falei para vocês. É o resultado, pessoal, positivo, botar assim, quanto mais positivo é o resultado, maior a tendência em gerar dinheiro, tá? Em gerar dinheiro, beleza? Quanto mais gerar dinheiro, maior
o valor de mercado da empresa. Quanto maior o valor de mercado e maior o dinheiro gerado, mais todos irão ganhar. É simplesmente isso. Tá? Beleza? Então, a importância do resultado positivo. Isso aqui é uma cadeia, tá? E simplesmente, pessoal, quanto mais dinheiro a empresa vai fazendo, mais todo mundo ganha. Todos os departamentos, os sócios provavelmente vão ser os primeiros a ganhar, sim, mas é uma cadeia que vai evoluindo, tá? Então, você pega empresas pequenas que cresceram muito, você vai ver que as pessoas que estavam lá embaixo e foram crescendo com a empresa, hoje ganham muito bem. Então, assim, em geral, as coisas, claro que é um processo gradual, mas, assim, quando a empresa começa a ganhar dinheiro, em geral, todo mundo se beneficia disso. O seu emprego, você ganha mais estabilidade no seu emprego, você tem tendência de ganhar mais bônus, você tem tendência de ganhar um salário maior. E eu não vou nem falar dos sócios, né? A pessoa ganha mais dinheiro também. Mas isso só é possível quando você tem um resultado, tá? E resultado, eu poderia estar aqui falando somente sobre a DRE, mas eu quero ampliar um pouco mais o conceito, tá? E trazer o resultado exatamente como o resultado, né? Resultado como o confronto entre receitas e gastos, tá? Eu poderia colocar entradas e saídas aqui? Poderia, mas eu vou colocar aqui o vocabulário de receitas e gastos. Quando você faz receitas menos gastos, então perceba que eu não estou aqui tratando somente de DRE, tá? Porque aqui eu teria que colocar receitas menos despesas e custos, ok? Mas eu vou colocar gastos para incluir dentro desse resultado aí também outros tipos de coisas que podem aparecer, tá? Então, receitas menos gastos. O que indica eu ter um resultado positivo? Bom, eu tenho que aumentar as minhas receitas para ter um resultado cada vez mais positivo? Sim, faz sentido. Tá? Da mesma forma, se eu conseguir aumentar as minhas receitas em uma proporção maior do que os meus gastos, o meu resultado vai ser cada vez melhor. O resultado sendo cada vez melhor, a empresa gera mais dinheiro, gera maior valor de mercado e, no final das contas, provavelmente eu também vou ganhar dinheiro. Tá? E, claro, a empresa vai crescendo, vai ganhando mais estabilidade. Então, o que eu tenho que fazer? No cenário ideal, aumentar a receita e diminuir o gasto. Essas são as formas de melhorar os resultados. Se a sua empresa está no momento ruim, pessoal, e caiu a receita, por que você tem que diminuir gasto? Para voltar a ter um resultado positivo. É uma questão matemática. Tá? Então, o processo de diminuição, ou eu não vou colocar agora essa diminuição, porque às vezes a empresa está crescendo e você precisa aumentar gasto. Tá? Mas um processo em que a receita aumente numa proporção maior do que o gasto é um processo positivo. O resultado é melhor, o resultado melhora. Só que, claro, em alguns momentos, muitas vezes você tem que aumentar o gasto para depois aumentar a receita, faz parte do jogo. Tá? Faz parte do jogo. Só que, neste momento, pessoal, perceba que o gasto ele é um item fundamental dentro do seu resultado. O que você precisa ter, não é em todos os momentos que você vai conseguir diminuir. Tá? Mas o que você precisa ter de forma muito clara é o controle do gasto. Tá? Isso aqui, pessoal, independe se ele diminuiu, se ele aumentou, se ele se manteve. Tá? O controle é outra coisa. Controle do gasto. E para ter o controle de alguma coisa, nós precisamos fazer o acompanhamento, tá? Ter informações sobre o gasto, e essas informações vão gerar relatórios e análise. Tá? Então, por isso que é importante você fazer uma análise de gastos, gente. Tá? Uma análise de gastos significa todos aqueles valores lá que eu falei, que é despesa, custo, investimento, perdas e desperdício. Por quê? Para ter o controle de uma variável fundamental no seu resultado, tá? Para você ter esse controle, você tem que seguir isso aqui. Ter a informação sobre isso, fazer relatórios e análise. E aí onde entra o nosso curso de análise de gastos. Por que é tão importante você analisar os gastos? Para ter sempre o controle de uma variável importantíssima no seu resultado. Tá? Sempre tem que ter uma análise de gasto de uma forma bem interessante. Ok? Beleza? Então, isso aqui é fundamental, tá, pessoal? E aí, é agora que a gente vai vendo como é que a gente pode fazer análise e relatórios de gastos, tá? Mas eu sempre vocês já fizeram curso que nem Save,
sabem que eu gosto de ir trazendo essas histórias, assim, essas introduções exatamente para ambientar a gente. Ok, mas por que a gente está falando sobre isso? Estamos falando sobre gasto exatamente para isso, pessoal, para ter um resultado melhor. Se a gente tem um controle dos nossos gastos, muito provavelmente a gente vai saber momentos de aumento, momentos de diminuição. A gente vai ver perdas, a gente vai ver desperdício, e agora desperdício naquele sentido mais amplo que eu falei. Tá? Você sempre fica por dentro. E acontece que, bom, como boa parte de vocês trabalha com finanças, pessoal, esse trabalho aqui é muito da equipe comercial, tá? Esse trabalho aqui é muito da equipe comercial. Esse trabalho aqui envolve muito mais você, como financeiro. Certo? Você, como financeiro, tem obrigação em gerar solidez na empresa exatamente para a equipe comercial fazer o trabalho dela. Tá? Então, o financeiro é uma figura muito importante. Eu sempre digo, tá? O financeiro não é o astro da empresa, tá, pessoal? A gente está falando aqui o financeiro. Não costuma ser o astro da empresa. Entretanto, o financeiro é fundamental no negócio porque ele é o ponto que dá suporte para todo mundo. Então, o financeiro, quando faz um trabalho bem feito, a equipe comercial não vende errado. A equipe comercial vai vender no preço certo. A equipe comercial não vai fazer estratégia errada de desconto. A equipe comercial não vai gastar mais nas viagens do que deveria, porque o financeiro está lá atrás falando, não, você tem que gastar isso aqui em almoço, isso aqui em refeição, isso aqui em hotel. A equipe financeira, pessoal, vai cuidar para que os gastos fixos não fujam do controle, para daqui a pouco você não ter que demitir um comercial por questão de falta de caixa na empresa. Não por performance, mas por falta de caixa. Então, o financeiro, ele sustenta o crescimento da empresa. Muitas vezes ele não é o astro vai ser alguém do comercial ou o próprio CEO da empresa, mas o financeiro, ele gera toda essa solidez para a empresa crescer de uma forma saudável, uma forma sólida, tá? Isso é uma coisa importante. E quando a gente fala de controle e sustentação, é muito nessa questão de gasto, você fazer um controle de gasto. E para fazer o controle de gasto, tem que ter informação, tem que ter relatório, tem que ter análise. Tá bom? E, então, só colocando aqui questões super importantes. Beleza. Dúvidas até o momento? Não? Show. Então, pessoal, depois dessa parte introdutória, vamos ver aqui. Eu trouxe uma base de dados aqui para vocês, né? Que é uma base de dados simulada do que seria uma base de dados de um restaurante, tá? Eu trouxe aqui, muito provavelmente vocês vão ter as formas de como vocês escrevem os dados, lançam os dados, né? Muitas vezes de sistemas, às vezes de planilhas, né? Mas vocês muito provavelmente tem uma forma de fazer o controle, né? Os lançamentos, ter a informação, tá bom? Bom, se você não tem essa informação, pessoal, aí é outro assunto, né? Aí você tem que trabalhar exatamente em processos que façam o registro da informação. Aqui eu peguei somente gastos, não tem vendas, tá? Então, imagine que você pegue todo o seu extrato bancário, pode ser, ou então todos os lançamentos de gastos que você tem na sua empresa. Faz o filtro, traz para cá, tira tudo que é venda, tudo que é receita, traz para cá, e aí a gente começa a trabalhar, e você pode trabalhar de uma forma semelhante que eu vou fazer aqui agora. Tá bom? Mais uma vez repetindo, pega as informações que você anota, tire tudo que é receita, entrada de dinheiro, deixa aqui apenas o que é saída e gasto. Show? Claro que também as colunas podem, assim, variar daquilo que você tem. Eu coloquei aqui algumas que eu acho importante, tá? Então aqui, por exemplo, data de emissão, data de vencimento, data de pagamento, a descrição da conta, o que é a conta, o valor pago, o grupo, aqui eu já coloquei o grupo do DRE, tá? O que é custo, o que é despesa, e o fornecedor, tá? E o fornecedor. Quem que é a empresa aqui, daqui a pouco, da onde nós pegamos, algum sistema, enfim, tá? E eu coloquei outra aqui, se é fixo ou variável o custo. Ou despesa, né? Se é fixo ou variável, tá? Então, pessoal, a primeira dica que eu vou dar para vocês em relação à análise de gastos, tá? Deixa eu deixar aqui como tá. Deixa eu escrever aqui, ó. A primeira dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, pessoal. Primeiro, analise. Eu vou escrever uma palavra, uma expressão bonita que é séries temporais, tá?
Só para utilizar um vocabulário bonito. Mas o que é séries temporais, pessoal? Nada mais é do que você ir vendo ao longo do tempo quanto que você está gastando. Então, por exemplo, vamos trazer aqui de janeiro de 2025 e eu vou anotando o tipo de gasto todos os meses, tá? Ó, deixa eu botar aqui. Então, isso aqui é uma série temporal em que aqui eu vou ter o gasto de aluguel, aqui eu vou ter o gasto de matéria-prima, de salários, tá? E aqui eu vou trazendo os valores. Então, sempre analise o gasto, a evolução do gasto no tempo. Sempre, tá? E quando eu falo aqui evolução, primeiramente, analise, e vou escrever aqui, ó, valores nominais. Nominais. Ou seja, você vai ver exatamente o valor, tá? Então vai ser o quê? Ah, eu gastei R$1.000. Legal, R$1.000. Aí aqui em julho, por exemplo, eu estou gastando agora 1.500. Então você está vendo o valor, tá? Vou tirar salários e botar assinaturas aqui. Tá? Você está vendo o valor. Beleza? Matéria-prima, vamos deixar, sei lá, 5 mil. Vou botar aqui 5 mil ao longo de todo o tempo. Que, na verdade, eu vou botar aqui um aumento pequeno, só para ficar um pouco melhor. 5% não, né? 1%. Então, isso aqui é matéria-prima. E assinaturas, vamos colocar aqui 200. Aqui vai ser 320. E aqui vai ser 530. Tá? Vou dar esses 3 gastos aqui só a nível de exemplo, depois a gente faz ali numa base de dados. Beleza, pessoal. Então, assim, primeira coisa numa análise de gasto, pessoal, é você ter, obviamente, todas as informações, né? Que nem eu coloquei aqui, tá? Uma base de dados onde você faça anotações e consiga fazer a exportação e trabalhar modelado no Excel. Essa é a primeira coisa. Depois, você vai começar a fazer o quê? Listar aqui os valores. Você pode fazer de várias formas, no caso, mas imagine que eu estou começando a fazer pela descrição. Então, eu estou pegando todas essas contas aqui, tá? E colocando aqui em valores únicos. Depois eu mostro para vocês como fazer isso, tá? E pode ser de várias formas. Mas quando você colocar os valores, a descrição, ou grupo, pode ser, tá? Fornecedor, pode ser, fixo e variável, pode ser também. Mas quando você colocar aqui, a sugestão que eu vou dar para você é que você analise primeiramente, sobre ter 3 perspectivas diferentes. Primeiro, valor nominal, onde você vai ver o valor que você está gastando. Tá? Essa é a primeira perspectiva, ângulo de análise que eu sugiro que você analise. Certo? Depois, pessoal, você vai fazer o que se chama de análise horizontal, mas eu gosto de escrever isso aqui como variação. Tá? O quanto que está variando a conta. Tá? E aí você sempre vai colocar, quer dizer, depois eu vou dar outra dica para você, mas você pode colocar sempre a variação, aqui vai começar zero, né? Quer dizer, não dá para fazer, mas sempre a variação de um mês em relação ao mês anterior. Então, você vai pegar esse mês aqui e vai ver o quanto que variou em relação ao mês anterior. Então, aqui variou 0, 0, 0, e em algum momento vai variar mais, ó. 50% aqui aumentou e depois variou 0. Tá? E aí você vai fazer o mesmo aqui para de baixo. Então, você está vendo quanto que cada conta está aumentando de valor. Então, aqui aumentou 60% em relação ao mês anterior, aqui 66% em relação a esse mês aqui está sempre aumentando 1%. Tá? Você pode até fazer uma mediana, uma média, tá? De aumento. Tá? Aqui 0% de aumento, então, 6%. Uma média de 6% de aumento ao mês, aqui vai ser 1%, aqui vai ser 15%, e aí você consegue ter uma noção do quanto que está variando, em média, mês depois mês, tá? Mês a mês. Beleza? Essa é a segunda visão. Primeira visão, o valor nominal. Você olha o valor da conta. Segunda visão, o valor de variação. Quanto que está variando do mês ao outro. E depois, pessoal, o outro ângulo que eu sugiro que vocês olhem é o peso, que seria a análise vertical, mas eu colocaria o peso sobre o faturamento. Isso é muito importante, tá, gente? Porque, às vezes, o valor nominal ele não nos informa muito, e esse aqui também não. Mas, quer ver? Vamos imaginar o seguinte, deixa eu ver quanto que dá aqui, 6, vamos botar aqui 10 mil.
Nossa empresa faturou durante todos os meses aqui 10 mil reais. Tá? 10 mil reais. Ops. Aqui, ó, 10 mil reais que é o faturamento, tá? Faturamento. Então, quando eu falo todos os. Ver o quanto que gastou em relação do peso da conta no faturamento, é o quê? Eu pegar esse gasto que eu estou vendo aqui, vou pegar o valor da conta e dividir pelo faturamento da empresa, tá? Pode ser sobre a entrada de caixa? Pode, só que a entrada de caixa muitas vezes ela é muito volátil, tá? O faturamento ele dá uma visão um pouquinho mais bacana. Mas pode ser entrada de caixa também, tá? Mas aqui eu vou fazer sobre o faturamento. Então, deixa eu travar aqui essa linha. Então, aqui, ó, quanto que é o aluguel sobre o faturamento? 10%. Aqui, a matéria-prima é 50% em cima do faturamento e assinaturas é 2%. Tá? E agora a gente vê o quanto que cada conta está pesando em cada mês sobre o faturamento. Então, você vai ver, ó, pessoal, que aqui eu tenho informações que eu não tinha antes. Tá? E por que é interessante eu dar uma olhada nisso aqui? Porque, às vezes, isso aqui diz muito pouco, ó. Isso aqui diz muito pouco. Isso aqui, às vezes, também não me traz uma ideia tão clara. Agora, aqui eu já consigo ver o quê? Opa, estou perdendo eficiência na matéria-prima. Né? Que você poderia ver aqui? Pode, mas aqui percebe que é muito mais claro de você ver. Que você vê, opa, a assinatura está começando a pesar no faturamento. Temos que diminuir. Tá? Que às vezes você não olha aqui. Entende? Então, essa visão aqui é uma visão importante também. Tá? Então, 3 visões que eu acho muito importantes é valores nominais, você vê a conta. Variação, você vê o quanto que está variando mês a mês. E o quanto que está pesando sobre a estrutura. O quanto que está pesando sobre o faturamento da empresa. Tá bom? Aí uma dica bônus aqui é a variação em relação a um momento base. O que seria a variação em relação ao momento base, pessoal? É você definir algum momento do, sei lá, dentro da sua série temporal aqui, dentro dos seus meses, e falar, opa, esse aqui vai ser o valor 1. Tá? Show. Então, agora eu quero ver o quanto que está variando mais ou menos em relação a esse valor aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até tirar um daqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Ó, então, eu vou pegar aqui o valor nominal, tá? E vou dividir por esse valor aqui. Eu vou travar a linha desse valor, a coluna desse valor aqui. Eu quero que todos os meses eu veja o quanto que está variando em relação ao lá o início que eu estava pagando, tá? Início do ano. Ou então início de algum outro momento que eu julguei como sendo o gasto ideal da minha empresa, tá? E aí, eu tenho que aqui não variou nada, mas em algum momento vai começar a variar aqui, ó. Tá? Então, aqui começou, ó, aqui já perceba que já não deu a mesma informação que essa daqui, ó. Essa aqui pode aliviar muitas vezes. Mas aqui não, aqui já está falando que, opa, esse gasto de agosto é 50% maior do que eu gastava em janeiro. Setembro, eu estou gastando 50% a mais do que eu gastava em janeiro. Tá? E aí, claro, você pode fazer a mesma conta aqui para matéria-prima. Então, perceba, ó, aqui eu estou gastando 8% a mais do que eu gastava em janeiro em matéria-prima. Assinaturas, eu estou gastando quanto? 165, tudo isso? 165 a mais do que eu gastava em janeiro. Então, perceba, você olhar os gastos sobre ângulos diferentes dá informações, visões diferentes para você. Tá? Dá visões diferentes para você. E isso é uma questão importante. Deixa eu colocar aqui o piso sobre o faturamento. Tá? Então, uma coisa que você já pode iniciar é fazendo uma análise, pegar todos os gastos que você tem, colocar eles numa planilha, colocar eles em valores unitários, valores unitários, né? Que é, por exemplo, você não vai escrever 2 aluguéis, né? Você vai botar um aluguel só, enfim. Vai fazer toda a categorização, vai colocar aqui. Ao lado você coloca uma série temporal, pode ser mês, pode ser trimestre, pode ser ano, pode também, pode ser semana, pode, tá? Eu coloquei mês aqui para o seu mais comum. E aí você vai listar todos os gastos aqui e vai fazer todos esses ângulos que eu falei para você aqui, tá? Então vai ver o valor nominal, vai ver quanto que está variando mês a mês, o peso que tem sobre o faturamento,
e o quanto que está variando em relação ao que você gastava a partir de algum momento base que você escolhe. Tá? Então, todas essas visões aqui são muito importantes, pessoal. E aí é o seguinte, se você olha isso aqui toda semana, ou então quinzenalmente, tá? Mensalmente, tá? Eu sugiro que não passe mais do que um mês, mas se você olha todos os meses o quanto que você gasta, gente, dificilmente as coisas começam a sair de controle. Se você olha todas esses ângulos aqui, os seus gastos, dificilmente as coisas fogem de controle. Por quê? Porque você vai estar toda hora criticando, digamos, a conta. Opa, o que aumentou aqui? Aí você vai lá e vai ligar para a equipe de marketing, por exemplo. O que vocês assinaram? Cara, essa assinatura aqui está valendo? Então, por exemplo, semana passada, estava falando com um cliente que, pô, a gente viu que teve, sei lá, a gente simplesmente identificou, não precisa nem ter aumentado o gasto, tá, pessoal? Mas poderia ter sido isso aqui para sempre, aqui, ó. Ó, isso aqui, tá? Mas a gente falou, cara, R$ 200 é pouco. Beleza, mas eu gosto de resultado. Quanto melhor o resultado para mim, melhor. Então eu vou dar atenção aos R$ 200. Seguinte, dá para diminuir R$ 200? Ah, mas é um valor pequeno, irrelevante. Não, mas eu quero diminuir. E aí a gente foi lá e viu que tinha alguns e-mails no Gmail, né? Claro que não era 200 a conta da empresa, né? Era pequena a frente do total, mas era maior. E a gente foi ver que tinha vários e-mails lá cadastrados no Gmail que não precisavam ter. Né? Que não precisavam ter. Então o que a gente fez? Deletou vários, não teve nenhum prejuízo à operação da empresa e o negócio colocou mais dinheiro no bolso. Então você vê o valor nominal mensalmente, semanalmente, quinzenalmente, é uma coisa super importante. Você sempre fica falando, caramba, tem como diminuir isso aqui? Precisa isso aqui? Isso aqui. Então, isso aqui é sempre legal você ficar olhando. Criar um hábito de fazer essa análise aqui. Tá? Depois, sempre ficar vendo formas de... E aí é uma coisa importante, tá, pessoal? De você evitar grandes aumentos nas contas. Tá? Principalmente quando vem vários aumentos ao mesmo tempo. Porque quando você aumenta isso, significa que você está colocando mais peso na sua estrutura de gastos. Então, por exemplo, ó, aqui está sempre aumentando. Como é que eu posso frear isso aqui? Tem que frear isso aqui, tá, pessoal? Ou então, puxa, 50%, caramba, vamos dar uma olhada, ver o que aumentou. Só o processo de vamos dar uma olhada para ver o que aconteceu já é algo importante, porque você vai lá e vai criticar o dado. Tá? Então, esse processo de você sempre ficar trabalhando em cima de redução, porque redução, pessoal, tem gente que não gosta muito desse hábito de querer ficar reduzindo porque acha que está querendo travar a empresa. Não, é exatamente o contrário. Você quer não reduzir os gastos aqui que dão dinheiro para o negócio, que geram benefício. Você quer eliminar os que eu chamei lá no início de desperdícios. Caramba, assinatura aqui de... Deixa eu voltar aqui. Caramba, R$ 530 em assinatura. Precisa disso? E aí você vai lá e vai fazer uma luta lá para ver se você consegue diminuir esse valor, ou se você não consegue diminuir o valor, entender qual que é o benefício que isso aqui gera. Entendeu? Eu preciso ter muito claro que 5% do meu faturamento está sendo bem gasto. Entende? Então, travar essas variações aqui, tá? É uma forma interessante de você ver. Eu sempre falar, daqui a pouco você leva para a diretoria, ó, esse mês aqui nós tivemos 50% de aumento. Vamos formalizar o benefício que isso aqui traz para a gente? Então, o financeiro, ele sempre vai tentando, sabe, ter as coisas sob controle. Porque lembra que eu falei para vocês, pessoal? Opa, não tá aqui. Ou tá aqui em cima. Aqui, ó. Esse diminuição de gastos aqui é um trabalho principal do financeiro. Tá? E os gastos que você vai tentar diminuir, uma coisa importante, pessoal, é que um foco muito importante de gastos que você tenta controlar mais, diminuir mais, são aqueles gastos que você percebe que são da parte administrativa, mas uma administração que muitas vezes não tem um benefício muito claro. Tá? Então, por exemplo, trouxeram aqui o exemplo do telefone fixo. Esse é um exemplo muito interessante, porque assim, qual que é o benefício que o telefone fixo está dando para a gente hoje? Lembra que eu falei que uma empresa é movida a resultado, pessoal? Então, o gasto que é relativo à venda, que me gera dinheiro, esse aí eu tenho um pouco mais de paciência, né?
Ah, quer dizer que eu vou sair gastando um monte de dinheiro de marketing? Não, eu vou ver o resultado de marketing, ver se está fazendo sentido, ver se não vale diminuir. Beleza, mas eu tenho um pouco mais de paciência com esse gasto, porque a grande sacada dele é me gerar mais receita. E se você, né, como financeiro, falar para o comercial, ó, me gere mais dinheiro que daqui eu seguro. Beleza. Então, assim, eu tenho um pouco mais de paciência com esse gasto. Agora, gastos que me geram benefício apenas operacional e na prática eu não estou vendo esse benefício na operação, aí é pior ainda. Tá? É pior ainda. Claro que você tem, mais uma vez, tá, pessoal? Só para não me entender errado. Não é que você não vai ver o gasto em marketing, não vai ver o gasto da equipe comercial, não. Mas esses gastos, eles percebam que a natureza deles é realmente gerar venda. Você consegue fazer análises para ver se isso aí está gerando resultado e, em alguns momentos, você vai ver que você vai ter que aumentar esse gasto mesmo para gerar mais venda. Então, por isso que eu digo, daqui a pouco você tem um pouco mais de paciência com isso. Agora, aquele gasto administrativo, operacional, que tem um benefício muito baixo, em geral você risca no mapa, tá? Em geral risca, tá? Quando você não percebe um benefício. Então, e principalmente quando você vê que ele está aumentando. Aqui, ó. Tá? Então é importante. Outra coisa é o peso do faturamento, porque perceba, aqui você consegue ver o quanto que o gasto está afetando no quê, pessoal? Na sua margem de lucro. Então, ó, assinatura, gente, a minha margem de lucro hoje, eu estou faturando 10 ainda. Aqui parece que não se manteve, até aumentou. Mas digamos que tudo se manteve e eu ainda estou faturando a mesma coisa. Só a assinatura está fazendo a minha margem de lucro ser 3% menor. Entende a leitura que isso faz? Porque antes era 2%, então eu tinha um lucro aqui de, sei lá, 100, vou botar 1 menos a soma disso aqui. Ó, antes eu tinha uma margem de lucro de 38. Agora eu estou tendo uma margem de lucro aqui de 26. Então, opa, diminuiu a margem de lucro. Ah, isso aqui tem que fazer? Não sei, vamos lá. Vamos lá, a gente está perdendo resultado. E eu sou movido a resultado. Tá? E aí você vai lá, fala, vê se a equipe de venda em pouco tem que aumentar? Tem que aumentar. Você vai lá, chama atenção, fala com o diretor comercial. Ó, tá faltando venda. Mas enquanto não falta venda, o que você, como financeiro, pode fazer para isso aqui ser melhor? E aí, muito provavelmente, o seu trabalho vai estar nisso aqui. Tá? Então, isso também é uma coisa importante. Tá? Ver o quanto que está pesando o faturamento. Isso aqui também eu acho legal, pessoal, que é você ver. Sabe o que acontece? Tem muita empresa que em algum momento gerava um lucro legal. Tá? Então, ó, sei lá, ó, aqui eu gerava 20% de lucro. Aí agora eu estou gerando 10% ou 5% de lucro. Tá pior a minha empresa. Beleza? Daquele momento até agora, o que aumentou de gasto? Né? O que aumentou de gasto? Aí você vai dar uma olhada. Ah, tem isso aqui que a gente fez. Porque eu sempre digo para as empresas o seguinte, pessoal. Nunca esqueça quem você já foi, tá? Então, quem você era em 2023, em 2024, quem você era em 2023, 2022, 2021, 2020. Nunca se esqueça quem você era. Em algum desses momentos, você teve um resultado melhor. Ah, eu tive lá em 2023. O que mudou de 23 até 25? Várias empresas vão falar, não, a minha venda está inclusive melhor. Está melhor em 25 do que era em 23. Mas eu não estou tendo lucro. E aí, bom, acho que provavelmente está. Pode ser que esteja aqui. Né? E aí você precisa certificar o que está prejudicando o seu lucro que aumentou daqui. Porque em algum momento, talvez, você tenha que voltar a ser quem você era antes. Dá um reset, volta a ser quem você era e refina a estratégia. Tá? Então, botar um momento básico que você acha legal pode ser interessante também para ver como está a evolução dos gastos da sua empresa. E mais uma vez, pessoal, você está vendo, fazendo tudo isso aqui, olhando o gasto em ângulos diferentes, exatamente para melhorar o seu resultado. Melhorar o seu resultado. Você tem que dar sustentação para a empresa crescer, tá? Para a empresa crescer, para o time comercial fazer crescer a receita e você segura o tranco aqui atrás, tá? Beleza? Claro que eu estou supondo que você está no momento de ou estagnação ou crescimento, mas, claro, daqui a pouco, se você tiver que fazer estratégia de recuperação da empresa, aí é outro trabalho, que o seu trabalho também vai ser mais importante ainda, tá? Que vai ser, ó, eu vou voltar a dar oxigênio para a empresa crescer, tá? Beleza? Mas, deixa eu ver uma coisa. Eu acho que por isso, por hoje é só, pessoal. Na próxima, o que a gente faz, tá? Na próxima aula, a gente vai trabalhar em cima disso aqui. Eu vou desenvolver isso aqui com vocês e montar um relatório, tá? E aí vocês vão ver que o relatório vai começar a nos dar indicativos
Quer dizer, eu vou montar um relatório diagnóstico de gastos, tá? Que é uma coisa que vocês podem fazer na empresa de vocês também, tá? Vocês vão ter que ajustar aqui a base de dados para espelhar bem o negócio de vocês. Mas aí a gente faz uma análise de gastos, um diagnóstico de gastos, e vocês vão ver que essa questão de gastos já vai começar a dar alguns indicativos de políticas de gastos que vocês vão ter que ter na empresa, tá? Mas a gente fala melhor na próxima aula, tá bom? Essa primeira aula foi uma aula mais introdutória, fala sobre gastos de forma geral, os objetivos do que a gente está fazendo e os ângulos importantes para a gente fazer análise de gasto, tá? Dúvidas? Alguma dúvida, opinião? Vocês fazem isso, pessoal? Dessa forma, fazem diferente? Aqui a gente faz bem parecido. Acho que eu até compartilhei uma vez contigo, né? A Hum. planilha que a gente utiliza aqui na empresa. Ela é bem muito parecida, assim. A gente tem as comparações, mas o grande bronca hoje é a briga financeiro versus comercial mesmo, tá? Essa é a Financeiro eterna, porque comercial, em qual sentido, André? eu trabalho na empresa de transportes. E aí a minha briga é que não se abre um horário. Eu sou regulamentado pela NTT, eu tenho X horários que são cadastrados, eu preciso abrir. E aí o comercial começa a querer abrir horários extras, e aí vai pegar na minha despesa variável ali, né? Combustível, taxas e outros mais, e sem me garantir receita. Entendeu? E aí eu falo, não, ok, vai abrir um horário, mas você tem que trazer ali pelo menos 70% de efetividade desse horário. E aí eles, não dá. Mas às vezes quer abrir um horário extra por causa que tem 5 passageiros, 10 passageiros, e não compensa. Você vai ter que alocar o passageiro no dia seguinte. Entendeu? Entendi. Então, essa questão do comercial é uma questão que sempre é discutível em empresa, mas esse é um exemplo muito, muito claro, assim, de eficiência, assim, de resultado. Porque você fala para o comercial, ó, ou não tem, digamos que você fala, ó, os recursos são muito limitados para fazer isso. Você daqui a pouco pode falar para o CEO, para o presidente da empresa, ó, dá para fazer o que o pessoal quer, abrir, sei lá, X horas a mais, mas você vai ter que diminuir isso aqui. Caso você não diminua, não dá para fazer, ou então o risco fica muito, muito elevado. Então, assim, fazendo esse balanceamento de coisas, mas aí teria que ver na prática como é que é, tá? Mas, assim, essa análise de gastos, como eu falei ali, a gente vai ter uma aula que é para isso, que é você exatamente pensar, ó, digamos que o comercial queira viajar mais, ou queira investir no novo produto, tá? Para não correr um risco tão grande, muito provavelmente eu vou ter que fazer um balanceamento, retirando outros gastos e colocando aqui. A não ser que eu tenha uma reserva de caixa e tenha uma garantia maior, eu vou ter que fazer um balanceamento. Por quê? Porque senão minha margem de lucro vai para o espaço, né? Não vou ter lucro. E eu não quero isso. Então, toda essa questão é uma questão importante. A gente vai ter uma aula sobre isso também, tá? Para falar como que você pode fazer uma projeção de implementação de ou um gasto operacional adicional, ou algum investimento daqui a pouco em obra, algum veículo, enfim, tá? Mas aí é tudo questão de realmente você, ó, dá para fazer ou não dá para fazer? Às vezes não dá para fazer, tá? Às vezes não dá para fazer. Agora, o comercial quer mais gordura para tentar fazer dinheiro. Bom, tem reserva em caixa? Não. Então, precisamos tirar do lugar. Eu tenho minhas ideias aqui que a gente pode fazer. Telefone fixo, tudo, tal. Se você, quanto mais você tirar daqui, mais eu consigo jogar para o pessoal do comercial. Não sei, algumas coisas assim, sabe? É claro que na prática é mais complexo, mas essa distribuição de valores é uma coisa que tem que sempre ser conversada no negócio. Mas você só conversa tendo entendimento e acompanhamento total dos gastos da empresa. Beleza. Tá bom. Mais algum comentário? Isso? Tá bom, gente. Obrigado, então. Agradeço a participação de vocês e nos vemos na próxima aula. Valeu, gente. Abração. Tchau, tchau. Valeu, Rafa. Valeu, André. Valeu, Carlos, Simone, Adriano. Valeu, pessoal. Valeu, Daniel.